Bom dia, com a graça e a paz do Senhor. Nossa oração a Deus é que na manhã deste domingo sejamos todos abençoados. Saúdo a todos com a bênção que recebemos da parte de Deus através do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos no domingo intitulado Domingo de Páscoa. Eu tenho comigo que as questões das festas religiosas, elas trazem consigo no seu contexto uma série de conexão com fatores, culturas, elementos que não condizem com a Páscoa cristã. Mas nós não estamos aqui para denunciarmos estas coisas. Estamos aqui para, à luz das Sagradas Escrituras, trazermos a todos aquilo que a Bíblia nos fala e nela temos aprendido sobre a provisão de Deus e o verdadeiro sentido, significado e resultado da Páscoa libertação. Eu quero ler um texto breve. Daqui a pouco estaremos sendo ministrados por um resumo do que significa na realidade a Páscoa à luz das Sagradas Escrituras. Portanto, diz o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, que é gentios, aqueles que na realidade não estavam no contexto da nação de Israel, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, ou circuncisos na carne, por mãos humanas. Circuncisão, nada mais, nada menos que um ato litúrgico, aparentemente físico, para identificar os separados de Deus, para Deus, aqueles que na realidade pertenciam a Israel, a nação judaica. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós, outros que estáveis longe, e também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros
peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito. Claro que daqui a pouco haverá uma ampliação em um outro texto, uma reflexão, através da nossa professora diaconisa Giovana Mascarenhas. Esse texto aqui retrata na realidade, através de quem fomos reconciliados com Deus, e nos foi dada a graça da salvação, mediante a fé. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje o mundo celebra a Páscoa. Celebra com ovo, celebra com coelho, celebra com abstinência de alimentos, celebra com presente, celebra com cartõezinhos, celebra com mensagens. Mas na realidade o ano passado foi assim, nos anos que passaram foram assim. Os anos vindouros, se você não deparar com o texto que estamos lendo, com a reflexão que será feita, e mudar o conceito de Páscoa, conceito de libertação, conceito de comunhão em Cristo, você estará outra vez comprando ovo de chocolate, desenhando coelho, fazendo felicitações, e no dia seguinte a mesma coisa. Nada mudou, porque o que muda na realidade é o comer da carne, o beber do sangue de Cristo Jesus, alimentarmos do Cordeiro de Deus. O Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Vamos à reflexão mais propriamente dita, com a explanação do texto e da reflexão com a nossa diaconisa, professora de EBD, Giovana Mascarenhas. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com alegria no coração por estar, mas sempre pensando no retorno de todos. Como o pastor já disse, da importância desse dia, e esses dias estudando sobre isso, como que é algo que nós já temos o conhecimento bíblico, mas como que a cada momento que a gente para pensar, refletir, ler sobre a Páscoa, sobre o sacrifício, como que aquilo toca o coração e como que realmente a gente vê que tem tantos motivos para agradecer e realmente se prostrar mesmo na presença do Senhor. Eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia aberta em Êxodo, no capítulo 12, que nós vamos fazer menção de alguns versículos. Vou tentar ser resumida, apesar de que eu comentei com o pastor que eu ia tentar fazer um resumo, mas é quase que impossível resumir esse assunto, mas vou tentar ser sucinta. Então nós vamos assim rapidamente falar sobre o contexto histórico desse momento. O povo judeu, depois de mais de 400 anos debaixo da escravidão no Egito e também de muitos clamores, Deus ele resolve, ele vê que era o momento de tirá-los dali. E ele levanta Moisés para poder liderar o povo. É claro que Faraó, os egípcios, foram resistentes a esta saída do povo hebreu dali. Faraó não permitiu. E aí Deus envia as 10 pragas que nós já conhecemos, mas a última praga, a decisiva, Deus manda um anjo destruidor, o anjo da morte, para eliminar, para matar
todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Aí você vê no versículo 12 do capítulo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os animais, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Deus. E aí, olha a ordem do Senhor na 10ª praga. Mas a pergunta é: como que o povo judeu, o povo hebreu, ia escapar dessa sentença? Como que o povo judeu ia escapar do anjo destruidor? E Deus então dá uma ordem. Ele dá uma ordem muito específica para o povo dele. E o que tornaria eficaz o cumprimento do compromisso de Deus com eles era o quê? Era a obediência a esta ordem. A obediência a esta ordem de Deus traria a proteção divina e as famílias israelitas seriam livres desta condenação. Qual que era a ordem? Cada família deveria pegar um cordeiro, um macho de 1 ano de idade, sem defeito, ia sacrificar esse cordeiro na tarde do dia 14 do mês de Abib. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre este mês. E as famílias menores, elas poderiam compartilhar um cordeiro com uma outra. Então a ideia era essa: sacrificar o cordeiro, ao entardecer deste dia, um cordeiro macho, um cordeiro de 1 ano de idade e sem mácula nenhuma. Uma parte deste sangue, desse cordeiro que foi sacrificado, ele deveria ser aspergido nos umbrais das portas. Ele deveria ser borrifado, deveria ser molhado, jogado pequenas gotas desse sangue nos umbrais desta porta. É este sangue marcado, colocado ali nesses umbrais, que faria toda a diferença. O anjo destruidor, quando passasse pelo Egito, trazendo a destruição, trazendo a morte de todos os primogênitos, ele iria ver a marca do sangue. Ele ia ver que naquela porta, naquela casa, naquela família, tinha o sangue. Já havia tido um sacrifício ali, que era o sacrifício do cordeiro. Daí a palavra Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico significa pesar, que significa pular além da marca, passar por cima, poupar. Então o anjo da morte, quando viu a marca nos umbrais das casas do povo hebreu, ele passou por cima. Nenhum primogênito dos israelitas foi morto, porque já havia tido um sacrifício do cordeiro antes. E assim então, por causa do sangue daquele cordeiro, eles foram protegidos, eles foram poupados da condenação da morte que foi executada ali, em toda a extensão ali do Egito. Versículo 13 fala o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que viverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. É o sangue que trouxe esta garantia do livramento de morte para o povo hebreu. É o sangue de Cristo que nos traz a garantia de sermos livres da morte eterna e viver uma vida eterna com o Senhor. Pois bem, Deus ordenou, Deus fez isso porque Ele não tinha uma outra forma de fazer? Não. Deus fez isso por dois motivos bastante interessantes, que é a obediência e também o entendimento. Ele queria ensinar a obediência e ensinar para o povo o princípio da redenção através do sangue. E nós temos perdão quando há derramamento de sangue. E aí a gente para pensar um pouco nisso, mas por quê? E durante muitos anos, quando eu me converti, eu ficava me perguntando, mas da onde que surgiu isso? Por que tem que ter esse sangue derramado? Por que tinha que matar os cordeiros? Porque Deus quis, porque Deus instituiu dessa forma. Porque quando tem o derramamento de sangue,
a perdão, a redenção. Então, quando Deus traz isso para o povo hebreu, Ele quer ensinar obediência e o princípio da redenção pelo sangue, já nos preparando o povo judeu para aquilo que viria. E quem que viria? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então isso tudo já tipificava, já trazia a ideia da salvação em Cristo Jesus, da redenção pelo sangue de Cristo. Como que os israelitas precisaram, como que era para eles estarem no momento de comer esta ceia? Naquela noite, os israelitas eles já tinham que estar vestidos, preparados. E quando você olha assim, que detalhe é esse? Eles tinham que estar preparados. Qual que era a diferença deles estarem vestidos como estava dentro de casa ou vestidos para poder sair? Não, eles tinham que estar preparados. E a Bíblia fala isso, olha aí no versículo 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Quando Deus fala com eles, olha, preparem-se, come e vai embora. Porque a ordem era assar o cordeiro, era preparar esse cordeiro com ervas amargas e pães sem fermentos. Então, depois de tudo isso, e depois que o anjo passasse, os próprios egípcios iam chegar para o povo hebreu: olha, vai embora, que vocês já trouxeram muitos males para nós. Mas aí, ao ter essa liberação de Faraó, que eles fossem embora rápido, e a gente volta aqui no preparados para viajar, vestidos e preparados, por que, queridos, quando o Senhor trazendo essa comparação para Cristo, nós não vamos ter tempo de nos preparar quando a trombeta soar, não. Quando a ordem foi dada para eles saírem do Egito, eles tinham que estar prontos, eles tinham que estar totalmente preparados para essa jornada que eles iriam. E aqui a gente lembra das 10 virgens. Não, quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados em comunhão, preparados, cheios do Espírito Santo, vida no altar, vida de santidade, porque quando Jesus voltar para nos buscar, nós não teremos tempo para falar: Senhor, peraí, deixa eu enterrar aquele meu parente, Senhor, deixa eu ir ali despedir dos meus pais, Senhor, deixa eu ir colocar os meus negócios em dia, pagar as minhas contas. Não. Quando a ordem foi dada para os israelitas saíssem do Egito, daquela condição de escravos, para uma vida de libertação, era naquela hora. Então daí eles estarem vestidos e preparados para a viagem. Assar o cordeiro, ervas amargas, que simboliza aí a lembrança de todo o sofrimento deles no Egito. E nós podemos lembrar todo o sofrimento de Cristo. Pães sem fermento, fermento tipifica o pecado. Então, eles teriam que comer pães que não tinham fermento, que não trazia essa lembrança do pecado. E aí, amados, tudo isso aconteceu conforme Deus havia preparado e estabelecido. Mas aí, a partir daí, desse momento que foi histórico na vida do povo judeu, como que a Páscoa é celebrada? Porque a partir daí tem uma ordem de Deus que a Páscoa deveria ser celebrada todos os anos. Quando que seria celebrada? Neste primeiro momento. Aqui na celebração da Páscoa, que é no mês de Nissan ou Abibe, que para nós seria março ou abril, e que é a primavera deles, neste momento Deus dá essa ordem que é para celebrar todos os anos a Páscoa. E aqui começa o ano judeu, e obedecendo as instruções divinas de que esta celebração seria estatuto perpétuo. Olha só o versículo 14: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto
perpétuo. Então eles começaram a celebrar anualmente esse momento. Antes da construção do templo, como que eles celebravam isso? Eles comemoravam a Páscoa reunindo-se em família. E ali eles sacrificavam o cordeiro, retiravam todo o fermento das suas casas. Não podia ter fermento, nada que tinha fermento poderia estar dentro das suas casas. Qualquer pão, qualquer comida que houvesse fermento era tirado das casas e comiam com as ervas amargas. Ervas amargas eram tipo verduras mesmo, que eram amargas, que não eram aprazíveis mesmo de comer. Então eles celebravam a Páscoa dessa forma, mas mais importante, ou tão importante quanto, é que eles recontavam toda a história do êxodo para os seus filhos, para os seus descendentes. Eles explicavam nessa reunião familiar, os pais, eles aproveitavam a oportunidade da Páscoa, ou a Páscoa era uma oportunidade para isso, para ensinar os filhos a verdade sobre a redenção da escravidão e do pecado. Eles aproveitavam esse momento para explicar sobre a redenção, a mudança, a ação de Deus maravilhosa, tirando-os de uma terra de escravidão para uma terra de libertação onde manava leite e mel. Como que Deus havia feito isso? Então, nesse momento de Páscoa, antes da construção do templo, a Páscoa era comemorada dentro das casas, de forma domiciliar, bem familiar. E aí a gente lembra, abrindo um parêntese muito rapidamente, sobre a importância de nós pais ensinarmos aos nossos filhos a palavra de Deus como um todo, E aqui nesse caso ensinar o sentido da Páscoa, como já foi, como o pastor já colocou, o sentido real da Páscoa. Depois de construído o templo, então Deus ordena que a Páscoa seja celebrada, o sacrifício seja realizado em Jerusalém. E das 7 festas que o povo judaico tinha, tinham 3 festas que todo homem adulto tinha que ir a Jerusalém, que era a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Páscoa simbolizando aí a morte de Cristo, Pentecostes simbolizando a ressurreição e Tabernáculo simbolizando a volta de Cristo. No Novo Testamento, como que os judeus celebravam a Páscoa? Eles continuaram observando a Páscoa da mesma forma, indo ao templo. Jesus ia a Jerusalém participar da Páscoa. Está lá em João 2, capítulo 2, versículo 13. A última ceia que Jesus participou com seus discípulos, pouco antes dele ser morto, foi a Páscoa. Foi o momento de celebrar, de cear a Páscoa. E Jesus, ele foi crucificado na Páscoa, e isso já era proposital. Deus tinha organizado, vamos dizer assim, desta forma, porque Jesus seria naquele momento e é para nós o Cordeiro Pascal, que liberta o povo do pecado, da morte. É o Cordeiro Pascal que tira o pecado de todo mundo, que liberta, que tira aquele que nele crê do mundo de escravidão para o mundo de libertação. E aí a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Lançai fora o velho fermento, tira, deixa de lado o pecado, deixa de lado a vida de opressão, deixa de lado a vida dura que o pecado, que o mundo impõe sobre nós, para que nós sejamos nova massa, nova vida, porque aquele que crê no Senhor, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora é uma vida sem fermento, agora é uma vida sem pecado. Por quê? Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi morto.
Hoje não precisa mais de matar cordeiros, cabritos, rolinhas, não, porque Ele se fez o nosso sacrifício, o nosso cordeiro. E aí, então assim, Jesus celebra a Páscoa e Ele é a nossa própria Páscoa, e os judeus continuam hoje celebrando a Páscoa, sim, de uma forma diferente, né? Foram havendo ali os ajustes e as adaptações, né, dos judeus ortodoxos, mas o importante, a maneira como eles celebram a Páscoa, é que eles se reúnem como família e novamente o pai desta família narra toda a história do Êxodo, porque isso não pode cair no esquecimento. Isso é uma lembrança, um memorial que nós devemos sim pensar, refletir, falar todos os anos da Páscoa. Às vezes você pode estar até pensando assim, nossa, mas falar da Páscoa novamente? Sim, todos os anos nós precisamos falar da Páscoa. E como que nós hoje celebramos a nossa Páscoa? Nós celebramos a Páscoa hoje através da ceia, como o próprio Senhor disse em 1 Coríntios, vou pular aqui rapidinho, 1 Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós hoje estamos aqui rememorando, né, a passagem, a Páscoa, a libertação do povo do Egito para Canaã, e uma celebração por estatuto perpétuo que ao longo da história, né, foram acontecendo algumas mudanças, mas sempre lembrando como estatuto perpétuo. E nós, como cristãos, celebramos a ceia, comendo o pão e bebendo o suco, lembrando da morte e da ressurreição de Cristo, que morreu e que ressuscitou para nos salvar e para nos trazer esta segurança da vida eterna. Mas vamos fazer rapidamente o paralelo da Páscoa e com Jesus, com o que ele representa para nós. O Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, fala que tudo isso, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, são sombras das coisas vindouras. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca mais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano a ano, perpetuamente eles oferecem. Todo esse simbolismo, anualmente, o sacrifício do cordeiro, o sangue ali vertido, né, do cordeiro animal, aquilo ali é sombra do que viria. Aquilo ali não é algo nítido, claro do que viria. Porque o que seria patente, o que seria eficaz é o que? É o sacrifício de Jesus na cruz, a redenção pelo sangue do Cordeiro Pascal, do Cordeiro Santo, imaculado, que é Jesus Cristo. Então nós vamos fazer alguns paralelos rapidamente. Primeiro, a essência do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou o povo hebreu dali porque eles eram bonzinhos, porque eles eram merecedores, tal. Não. Ele tirou aquele povo dali porque ele amou aquele povo, ele tinha feito uma aliança com os seus antepassados e por isso ele honrou a sua palavra. Pela graça de Deus, ele tira o povo hebreu do Egito, tira o povo hebreu da escravidão para a libertação. E nós hoje também recebemos, ao colocar Jesus, ter Jesus como Senhor, o nosso Salvador, nós recebemos isso pela graça de Deus, porque nós somos bonzinhos?
porque nós merecemos alguma coisa, porque eu não faço mal para ninguém. Não, é a graça salvadora maravilhosa do Senhor, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E eu quero ler também Tito 3, 4, 5, que diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pela graça, os hebreus foram libertos do Egito. Pela graça, nós somos libertos da condenação da morte. Pela graça, nós somos resgatados do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Outro ponto, o propósito do sangue aplicado nos umbrais das portas era salvar da morte o filho primogênito ou os animais primogênitos de toda a família. Isso prenuncia, mais uma vez, o derramamento do sangue de Cristo na cruz a fim de nos salvar. É a expiação, o sangue nos cobrindo e nos livrando desta morte. Olha só Êxodo 12, 27, está escrito assim: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, por causa do sangue que estava ali naqueles umbrais. Porque Hebreus 9, 22 também coloca que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus precisava morrer ali naquela cruz, verter aquele sangue, para que nós fôssemos hoje livres do peso do pecado. E nós somos livres, queridos, da culpa do pecado, mas nós ainda não somos livres totalmente do pecado. Nós lutamos diariamente contra o pecado, contra essa marca que há em nós. E é o processo de quê? Santificação progressiva. Todos os dias nós lutamos contra a nossa natureza má e pecaminosa. Todos os dias nós tentamos, às vezes erramos, às vezes nós falhamos, mas nós estamos na tentativa, pela graça do Senhor sobre nós, a graça que nos salvou, que nos lavou e nos regenerou, e o Espírito Santo que habita em nós. Terceiro ponto, o Cordeiro Pascal era o sacrifício. Nós lemos aqui no versículo 27, o sacrifício que iria nos substituir, que nos substituiu. O Cordeiro que foi morto lá no Egito estava substituindo o primogênito daquela casa. Isso prenuncia a morte de Cristo nos substituindo, porque quem teria que estar naquela cruz não era Jesus, era eu e era você. Mas o sacrifício do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo me substitui e nos substitui. E aqui a gente vê o princípio mesmo desse propósito da redenção pelo sangue. Romanos 3,25 fala o seguinte: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, o que é a propiciação? A propiciação, ela está ligada à remoção da ira de Deus sobre nós através de uma oferta. Porque o desvio da ira de Deus sobre nós não é algo que nós conseguimos alcançar ou realizar. E aí a gente pode pensar rapidamente sobre a expiação, para não fazer confusão. A expiação é uma cobertura divina para uma consciência culpada. A expiação, de forma bem simples, significa cobrir. É cobrir o sangue de Cristo, cobrindo o pecado, cobrindo o pecador, cobrindo a culpa, cobrindo o
castigo da morte eterna. É um ato específico, é um ato em que, através do sangue de Cristo, Deus já não vê Giovana mais. Deus olha e vê o sangue, Ele já não vê mais o meu pecado, Ele está vendo o sangue. A expiação é ocultar o pecado. A expiação, ela oculta o meu pecado da vista de Deus, de modo que esse pecado, ele perde força, ele deixa de ter poder para provocar a ira de Deus, que é a propiciação. Então a expiação me cobre. A expiação, quando Deus olha, Ele vê o sangue, o meu pecado, Ele perde a força de provocar a ira de Deus, e a ira de Deus é a santidade de Deus reagindo ao pecado do mundo, ao pecado da humanidade. Então, quando, através da expiação, Ele olha e vê o sangue sobre mim, sobre você, o seu pecado, a sua culpa perde força, deixa de provocar a ira de Deus, e vem o que? A propiciação, que é o remover da ira de Deus, através de quê? Do sangue de Cristo. E aí vem a substituição, né? Então nós vemos aqui a expiação, a propiciação, a ira de Deus e a substituição. Tudo isso nós alcançamos, essa bênção, vamos dizer, de sermos expiados, né? Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, na qual remove a ira por causa da substituição. Ele me substituiu lá naquela cruz, e por isso tem tanto valor o sangue derramado. Outra coisa, quarto, o cordeiro macho separado para a morte tem que ser sem mácula. 12, Êxodo 12, versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. A família mais simples poderia sacrificar um cabrito. Então, cordeiro macho separado tinha que ser sem mácula. Prefiguração, já pensando no futuro, que a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus, Cristo veio como homem, Ele não se usurpou de ser igual a Deus, mas Ele se humilhou e se fez homem, carne, nasceu como nós, passou dores, foi homem de dores, levou ali, foi trespassado, carregou nas suas costas o pecado de toda a humanidade, sofreu, sentiu dores, foi perseguido, foi caluniado, porém sem pecado, foi tentado, não podemos esquecer disso, foi tentado pelo diabo, porém sem pecado. Então esse cordeiro macho, do capítulo 12 de Êxodo, versículo 5, já prefigurando a pessoa de Jesus, o Cordeiro Santo sem marca nenhuma, sem pecado algum. João 8,46 fala: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Quem que poderia acusá-lo de pecado? Ninguém. Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O Cordeiro Santo, impecável, que morreu ali na cruz para nos substituir, que morreu ali na cruz para nos dar a vida eterna. Outra coisa, quinto, alimentar-se do Cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do Cordeiro. A morte que trouxe para eles a morte física, e eles estavam sendo livrados de uma morte física. Assim também na Páscoa, que lá naquela época foi um sacrifício inicial, tipificando a pessoa de Cristo, a morte de Jesus, anos depois, veio como um sacrifício eficaz. E nós precisamos relembrar
rememorar, realizar essa celebração, nós hoje, como memorial à ceia do Senhor. Nós fazemos isso em memória do Senhor. E por último aqui, último não, tem mais um. A aspersão do sangue nos umbrais das portas era feita com fé e obediência. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Esta obediência pela fé resultou na redenção mediante o sangue. E aí a gente vê o versículo 7. Tomarão 7, não, é o 13 mesmo, mas a gente já leu, né? Que pelo sangue vos será o sinal nas casas em que estiveres, e quando vir o sangue passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando ferir o Egito. Então, a obediência pela fé livrou os israelitas daquela praga. Romanos 1,5 diz o seguinte: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Foi a obediência. Quando a gente vê lá no começo, Deus fez aquilo, fez esse plano todo para ensinar aos hebreus obediência e o princípio da redenção. A redenção dos pecados, a redenção da condenação. Então Paulo fala da obediência pela fé, a obediência da fé. E é interessante que em Romanos 16, 26, ele fala da mesma obediência de fé. Então ele começa no capítulo 1 falando desta obediência pela fé e termina também falando sobre a obediência da fé. Não é uma obediência burra, não é uma obediência imposta, não é uma obediência impositiva, é uma obediência pela fé. E pela fé em quem? Em Cristo. É uma obediência que vem pela fé, que nos reconcilia com Cristo. É uma obediência por uma fé que nos é dada pela graça. E essa fé, ela vai aumentando a cada dia, à medida que a gente tem vida com o Senhor, vida de santidade. Então, quando a gente fala, da aspersão do sangue, da questão da obediência, nós trazemos para nós isso, a fé por obediência. Nós obedecemos ao Senhor não religiosamente, mas porque está no nosso coração. E nós temos, pela misericórdia e pela graça do Senhor, a palavra que quando a gente abre, ela ilumina o nosso entendimento. Ela traz a revelação dessa palavra no sentido de que as letras deixam de ser letras e passam a ser vida. Isto é palavra vivificada em nós. Servimos ao Senhor, estamos na presença do Senhor, porque um dia Ele nasceu, e esse dia é muito importante também. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, e hoje Ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e nós acreditamos nisso pela fé, pela misericórdia do Senhor que trouxe isso a nós. Então a importância do sangue sobre a nossa vida e sobre os umbrais das portas como um ato de obediência e fé no Senhor. Obediência e fé. Sem obediência e fé não tem como caminhar, trilhar o caminho de Cristo. E o último, amados, o sétimo, o cordeiro da Páscoa devia ser comido com os pães asmos, no capítulo 12, versículo 8, naquela manhã comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Uma vez que na Bíblia o fermento, como a gente já falou, simboliza o pecado e a corrupção, esses pães asmos, eles representavam sim a separação dos israelitas redimidos. Eles deixaram
vez. Nós precisamos deixar o mundo, deixar o pecado, deixar a amizade com o mundo para sermos amigos de Deus, tirar o fermento da nossa vida, tirar os males, tirar os relativismos, tirar as pequenas coisinhas, as raposinhas que vêm penetrando na nossa vida. E às vezes as pessoas acham que não roubar, não matar e não fazer mal a ninguém, isso é o suficiente. Pecado é mais além do que isso. E nós vamos ter consciência do pecado quando nós conhecemos a palavra de Deus. É esta palavra que vai nos dar, vai nos mostrar e nos ensinar o que é pecado e como que nós devemos fazer para tirar esse fermento da nossa vida. Então nós precisamos de vida de santidade, vida de comunhão. Este é o comer sem a presença do pecado, estar com o Senhor, nos alimentar do Senhor. E quem se alimenta de Deus naturalmente vai se afastar do pecado. E eu volto a dizer, irmãos, que isso é uma prática diária. Quando a gente está aqui colocando isso, e a responsabilidade para quem fala é muito grande, parece que quem está falando não tem as mesmas dificuldades de quem está ouvindo, mas todos nós temos que combater o bom combate, guardar a nossa fé, terminar a corrida no sentido de buscar a santificação todos os dias, comer desse cordeiro, comer de Cristo, alimentar da palavra, para a gente poder viver, para a gente poder seguir a jornada da santificação progressiva, de forma progressiva. Nós estudamos há pouco tempo a santificação inicial, progressiva e final. E a santificação progressiva é o nosso caminhar, é a nossa vida diariamente, numa tentativa de progresso na vida cristã. Mas ainda somos falhos, porque a santificação final, que é a glorificação da nossa vida, do nosso corpo, só virá quando Jesus vier nos buscar. Mas enquanto estamos nessa caminhada de santificação progressiva, que haja realmente um progresso na nossa vida, em termos de separarmos do mundo e nos dedicar exclusivamente ao Senhor. Vida de santidade, vida com Deus, vida de comunhão com Deus, vida de comunhão com Deus e vida de comunhão com os irmãos, né? Comunhão vertical, comunhão horizontal. Porque se nós não amamos o nosso irmão que a gente vê, como que nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Então, comer da Páscoa, o cordeiro da Páscoa devia ser comido junto com os pães asmos, em função disso, numa simbologia mesmo de que nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, que é Cristo impecável, que é Cristo que viveu aqui e passou por tudo que Ele passou sem pecado algum. A proposta, a ideia é que realmente nós vivamos sem pecado. A proposta é essa, e nós queremos isso. E Paulo fala sobre a questão da dificuldade, né, que ele próprio tinha. O bem que eu quero, muitas vezes eu não consigo fazer. Mas o mal é tão fácil. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Quem vai nos ajudar, quem vai nos mostrar este caminho é a vida com o Senhor, a Páscoa de Cristo. Gente, a nossa Páscoa é Jesus. É Ele que nos reconcilia com Deus através do Espírito Santo, mas pelo sacrifício que Ele fez ali na cruz. Então a Páscoa é esse momento em que morre o cordeiro em substituição do primogênito lá no Egito, e mais tarde no Novo Testamento
o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, morre para nos substituir. Esta é a Páscoa. O anjo da morte, a morte eterna, já não tem mais poder sobre nós. Sabe por quê? Mais uma vez, porque o sangue está sobre nós. A expiação, o sangue foi expiado, foi borrifado sobre a nossa vida. Esse é o sentido da Páscoa. A passagem, a mudança de uma vida de escravidão, escravidão do pecado, escravidão do paradigma dos modelos do mundo, para libertação, para o modelo que está nesta palavra, que muitas vezes é criticada, muitas vezes zombada, mas vai chegar uma hora do juízo e que nós veremos que tudo que está aqui é verdade. É tão verdade que o Cristo morto na cruz e ressurreto já havia sido predito há mais de 750 anos atrás pelo profeta Isaías. Cumpriu-se o que o profeta Isaías falou. E se cumpriu isso que Isaías falou, vai cumprir. E se está cumprindo hoje, várias coisas que nós estamos vivendo, quando a gente vê Mateus 24, já está cumprindo tanta coisa que está ali em Mateus 24. Vocês acham que não vai cumprir o resto que falta? A volta de Jesus, o julgamento da humanidade, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Mas o que nós precisamos saber hoje, que a nossa Páscoa é Cristo. Isso é Páscoa. Passou disso, são ideias, crenças, influências pagãs que foram infiltrando e distorcendo o cristianismo. Aliás, um dos significados para o Leviatã, que também tipifica Satanás, é distorção. Então o diabo ele quer distorcer a palavra. O diabo quer distorcer o plano de Deus. A Páscoa é isso. Cristo morrendo na cruz por mim e por você, me substituindo você. Esta é a Páscoa. Não vamos entrar em outras coisas porque nem tempo a gente tem. Mas como o pastor falou, a nossa ideia hoje é trazer o real sentido da Páscoa. E quando a gente pensa nisso, o coração fica compungido, é constrangido diante de Deus. Então, queridos, isso aqui foi muito rápido, mas eu sugeriria, cada um que está nos assistindo, para e estude sobre o sentido da Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa, que é Jesus. Amém? Deus abençoe, um bom domingo. Graças a Deus. Instrução bíblica, Páscoa evangélica, Páscoa cristã, Páscoa bíblica. Esse resumo, rico resumo, é um resumo. Se ampliarmos a realidade, vai dar aí no mínimo, uma boa composição de uma enciclopédia. Se você quiser, isto é ampliado para a eternidade, porque na realidade é o verdadeiro sentido e objetivo da Páscoa. Reconciliarmos com Deus em Cristo Jesus para a vida eterna. Mediante que você acabou, eu acabei, nós acabamos de receber, tudo bem, coma seu chocolate, coma seu bacalhau com batata. São situações que viraram obrigações religiosas, né? Sem estas coisas aí parece uma Páscoa. Na verdade isso não é Páscoa. Isso aí a gente come em qualquer ocasião. Mas mais que nunca, já que é um calendário para isso, então vamos aproveitar hoje. Pare com a sua família por um instante. Se você tem Bíblia em casa, abra a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Resuma sua Páscoa nisso aí. Pelo menos um versículo da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5,
Versículo 7. Pare, leia, medite e agradeça a Deus, porque é vivendo a realidade contida no texto de Êxodo, capítulo 12, a irmã Giovana nos trouxe essa reflexão, outros textos mais bíblicos, esse em específico também, 1 Coríntios 5, 7, para você ter um momento de intimidade, um momento de comunhão com a verdade da Páscoa. Deus permita que esta palavra seja vivificada em seu coração e a Páscoa de 2021 seja celebrada com esta liturgia bíblica, adorando a Deus, glorificando ao Senhor pelo seu Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, que o ano que vem você possa dizer: me libertou, me transformou, me fez massa nova, sem fermento, sem malícia, sem maldade e sem costumes pagãos. Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Querido e amado Deus, em o nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho, rendemos graças ao Senhor por esta manhã e rogamos que a bênção do Senhor se estenda a cada uma das pessoas que, de certa forma, se não agora ao vivo, mas terá contato agora, no momento em que estiver tendo, seja esta palavra vivificada em seus corações. Oramos, Deus, pela nação brasileira, pedimos pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos seus ministros, por todos os homens e mulheres investidos em autoridades do país, pelas Forças Armadas, pelo Poder Judiciário, pelas Forças de Segurança, pelos componentes, servidores da saúde, estas vidas, ó Deus, que estão envolvidas diretamente para a manutenção da ordem social, da paz e da segurança, da saúde da nossa nação. Nós oramos com ação de graças que os imbuídos, investidos de autoridade, que estão a serviço do bem, sejam preservados e exaltados. Que estiverem, ó Deus, com maracutaia, que estiverem com maldade em seus corações, sejam desnudados, humilhados, revelados e depostos dos seus lugares, para que a justiça do Senhor se estabeleça em nossa nação. Não que mereçamos, mas porque confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, nós oramos em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor, agora e sempre. Amém.